Boa noite, pessoal. Eu me chamo Alexandre, sou formado em Sistema de Informações e pós-graduando em Ciência de Dados e Big Data. Estou aqui hoje para tentar auxiliar o pessoal aí que acabou se deparando com o meu trabalho de conclusão de curso sobre reconhecimento de placa de veículo, utilizando a biblioteca OpenCV. O que acontece? O pessoal encontrou o meu trabalho e a partir daí o meu código que eu disponibilizei. Na verdade, esse aqui é parte do código, isso aqui é somente a primeira implementação que eu fiz do código, então o pessoal está tentando copiar e colar e está tentando replicar apenas assim. Claro que isso não vai funcionar porque depende bastante das variáveis de ambiente, como é que está configurado o seu Tesseract, como é que está funcionando, se está configurado o seu OpenCV, questão de caminhos das imagens, dos vídeos, e acaba gerando esses erros. Então eu vou tentar explicar, pessoal, como é que foi feito esse primeiro algoritmo aqui de reconhecimento de detecção de placa, e a partir dessa detecção de placa você conseguiu fazer o seu, dependendo da sua necessidade, como é que você vai fazer. Claro que o meu código ele vai funcionar em ambientes preparados, ou seja, eu fiz todo o meu teste feito com imagens e em ambientes preparados para essa função que eu desenvolvi. Então, a necessidade de vocês depende daquilo o que vocês querem, o resultado de vocês, de como você vai configurar o seu algoritmo. Enfim, basicamente eu utilizei a biblioteca para detecção, apenas a biblioteca do OpenCV. Então, o meu algoritmo ele não tem nada de machine learning, ou seja, ele não tem faz detecção por classificadores, nem por deep learning, ele não faz nenhum tipo de uso dessas técnicas de learning, né? No caso, eu fiz um algoritmo simples para detecção utilizando formas geométricas, que é bastante... Como eu acabei postando no artigo, né? É bastante recomendado para sistemas embarcados, em ambientes preparados, em ambientes, claro que em locais que seja totalmente favorável à utilização de padrões como porta de hotéis, porta de locais de entrada e saída de veículos, onde eu possa fazer um reconhecimento rápido, simples, prático, sem precisar de muito poder computacional. Sabe-se que Machine Learning pede bastante poder computacional, às vezes até GPU, para você fazer um reconhecimento fiel. Então, assim, esse meu algoritmo é coisa simples, é algo fácil de ser implantado e é bastante eficaz naquilo que ele foi posto a ser feito, no caso. Enfim, eu vou estar utilizando o OpenCV já instalado e a ideia é de programação PyCharm e a imagem que foi utilizada no vídeo, né? Essa imagem aqui, você consegue encontrar ela na internet também, eu disponibilizei ela no GitHub, se eu não me engano. Então eu vou escrever todo o código e tentar explicar um passo a passo mais simples possível. Claro que eu não vou conseguir fazer uma explicação fiel de cada função, mas eu vou tentar mastigar o mais possível para vocês. Mas claro, tentem pesquisar em outros conteúdos e não tentar apenas copiar e colar o código. Além do meu TCC, eu acabei disponibilizando vários livros aqui, e um dos livros que mais me auxiliou na produção do meu TCC foi esse livro aqui. Eu mesmo traduzi ele, ou seja, ele está em português e ele tem todas as funções utilizadas aqui, uma explicação fiel de como utilizar cada função. Então, é isso, vamos lá. O primeiro que eu tenho que fazer é instalar o OpenCV. Aqui nessa função original, eu não vou utilizar o PyTesseract, porque é muito complexo eu ter que fazer o tratamento e depois o reconhecimento. Quem sabe no próximo vídeo eu traga isso para você. Então, assim, depois de instalado o OpenCV, certifique-se dele estar instalado. Depois de instalado, você faz a importação dele no arquivo, no seu script, e a partir daí vamos programar, né?
Outra coisa, a imagem que vocês estão utilizando, ela tem que estar no mesmo diretório que o script. Às vezes eu vejo o pessoal reclamando que está dando erro, mas às vezes ele está pegando o meu caminho aqui do meu computador e tentando replicar no código deles. Claro que isso não vai funcionar, né? Então verifique onde é que está o arquivo de vocês e só assim você vai poder fazer o reconhecimento. Vamos lá. A primeira coisa a fazer é carregar a imagem numa variável. Eu vou criar essa variável aqui, img, e vou utilizar a função cv2.inRead e vou carregar ela. Aqui eu vou passar o caminho da minha imagem. Como a minha imagem está no diretório do meu script, eu vou passar apenas o caminho da pasta, no caso a pasta res, pasta carros, claro, tem que estar entre aspas, e o nome da imagem é carro1.jpg. Como é que eu sei que ela foi carregada corretamente? Eu posso usar a função cv2.inShow, passar um título para a janela, chamar ela de imagem mesmo e passar ela. Se eu tentar executar aqui, ele vai funcionar, mas vai fechar. Por quê? Porque o OpenCV ele necessita de uma função chamada WriteKey, que ela vai esperar uma tecla ser clicada. E após essa tecla ser clicada, eu vou executar a função de cv2 destroy all windows, ou seja, eu só vou fechar a janela quando eu clicar alguma tecla no meu teclado. Certo, então conseguimos carregar a imagem para o OpenCV. Então a gente vai trabalhar agora com essa variável. A partir dessa imagem carregada, a primeira coisa que deve ser feita é transformar ela em escala de cinza. Porque as imagens coloridas não tem como a gente reconhecer padrões nos canais de cores que ela vem. Então a gente vai transformar ela numa escala de cor de cinza. Para isso a gente vai usar a função, usar uma variável, usar a função cv2.cvtcolor e passar a imagem como parâmetro. E depois a gente vai passar uma constante chamada color bgr to gray. Por quê? Porque a gente vai converter os canais RGB da imagem original para a escala de cinza. Pronto. Feito isso, a gente pode verificar se ela foi convertida para cinza. Dá um título para a janela e vai passar a variável. Vamos verificar. Certo. A gente carregou ela e depois converteu para cinza. Agora a gente vai trabalhar com essa imagem cinza. O que a gente vai fazer? A partir dessa imagem cinza, a gente vai transformar ela em uma imagem linearizada. O que seria uma imagem linearizada? Seria uma imagem de duas cores. Ela com limite mínimo de branco e limite máximo de preto. No caso contrário, né? Limite mínimo de preto e um limite máximo de branco. Como é que a gente faz isso? A gente vai chamar ela aqui de bin, uma variável chamada bin, a gente vai utilizar a função trash, que significa threshold. O que essa função vai receber? Ela vai receber a nossa imagem cinza. Eu posso passar uma imagem colorida? Pode. Só que ela não vai binarizar a imagem colorida, porque a gente vai utilizar apenas dois limites de cor, que é o limite branco e o limite preto. Então a gente consegue fazer isso com a imagem cinza. Então a gente passa a imagem cinza, a gente passa o limite de mínimo que a gente quer do branco, a gente vai utilizar o 90, a gente pode utilizar o 128, que é onde o limite máximo do branco, vai usar o 90, e o limite máximo no caso, esse aqui é do preto e esse aqui é do branco. Ó, 255, que é o do branco. 266, não, 255, que é o do branco. A gente vai utilizar uma função chamada cv2.trashBinary. O que seria esse trashBinary? Ele seria a conversão dessas duas cores para o limite que a gente quer, ou seja, todas as cores para esse limite dessas cores. Além da gente salvar na variável, a gente tem que retornar um outro valor. A gente pode deixar ele até em branco. O Python dá essa opção da gente deixar ele em branco, mas a gente tem que informar que foi retornado alguma coisa. A gente pode ver se foi importado, se foi transformado com a mesma função, né? Chama ela de bin e passar a variável bin. Pronto. Ó, a gente tem a variável, a imagem original carregada.
Após disso, a imagem cinza, depois a imagem binarizada. A gente pode ver aqui ó, que ela converteu todas as cores para preto e branco. E a gente consegue perceber já alguns detalhes de algumas formas geométricas, como esse quadrado aqui, como esse quadrado aqui, esse círculo aqui. E a partir dessas imagens, desses formatos, a gente consegue reconhecer aonde é uma placa. Tipo, eu posso utilizar um limite aqui da foto, de tudo que a partir dessa imagem aqui, desse valor aqui de altura, seja placa. E daqui para cima eu ignoro. Enfim, isso vai muito da lógica de cada sistema, de cada programa. Eu posso utilizar uma outra variável de desfoque, que ela vai desfocar e tirar os ruídos da imagem, ou seja, ela vai amplificar as formas geométricas. Como seria isso? Eu vou chamar uma variável chamada desfoque e vou passar a função cv2.gaussian_blue e vou passar a imagem binarizada, vou passar um kernel de 5x5, ela tem que ser uma dupla, e vou passar um type de, deixa eu ver qual foi que eu usei para ficar certo. Eu usei o próprio zero, então usei o limite mínimo de zero, então, ou seja, eu vou o mais fiel possível nesse kernel aqui de 5x5. Então eu vou utilizar a função cv2 para verificar se ela foi desfocada, vou chamar ela de 10 e passar ela e verificar. Certo. Então tá aqui, ó. Eu carreguei essa imagem, converti ela para cinza, depois eu binarizei ela e por último eu desfoquei ela. Por que desfoque? Porque com esse desfoque eu consigo agora encontrar melhor os contornos do que se ela tivesse dessa forma aqui. Eu ia encontrar muitos contornos por causa desses ruídos aqui, pequenas linhas, como se fosse ruído, agora ela não transformou tudo em uma imagem única, como por assim dizer. Certo. Agora depois disso eu vou procurar agora os contornos da imagem. Como é que eu faço isso? O OpenCV tem uma função que retorna 3 parâmetros. Essa função é o cv2.findContour. O que ela vai fazer? Ela vai procurar na imagem, usar a imagem desfocada. Ela vai procurar, eu vou ter que usar o modo, não sei se é o, deixa eu verificar bem aqui. Tá. Vou usar o modo de abertura cv2.headTree. Eu tenho 5 modos. Esse módulo aqui, Tree, ele é o melhor porque ele encontra contornos dentro de contornos. Esse aqui encontra apenas contornos externos. Esse vai encontrar só apenas contornos internos. Esses dois aqui são basicamente a mesma coisa. Esses dois aqui, que são contornos apenas, se eu não me engano, contornos dentro de contornos externos, alguma coisa assim. O que mais caiu para mim foi esse aqui, que é contorno dentro de contornos. Depois de encontrar isso, eu vou passar, deixa eu ver o que eu passo mesmo. Tá, eu vou passar essa função aqui, cv2.chain_approximate_known, para ela tentar aproximar todos os contornos. Ou seja, eu posso usar o simple também, mas o known é melhor porque ela tenta aproximar todos os contornos. Então vou usar o known mesmo. Certo? Ela retorna 3 parâmetros. Primeiro é uma imagem, eu não quero ela, eu só quero os contornos. O segundo é os próprios contornos, então vou dar o nome de contornos. E o terceiro parâmetro é a hierarquia das imagens, dos contornos. Então assim, eu estou procurando na imagem desfocada todos os contornos, contornos dentro de contornos, aproximando todos os contornos, salvando nessa variável aqui. O que ela vai me retornar? Ela vai me retornar um array NumPy de contornos. Se eu printar aqui, dar um print aqui, contornos, eu consigo perceber que ele me imprimiu vários vetores, listas de posições, ou seja, onde são esses contornos encontrados, certo? Eu posso utilizar a função cv2.drawContour para pintar esses contornos. Eu vou passar a imagem que eu quero pintar, no caso eu quero a imagem original.
eu vou passar os contornos, eu vou passar o valor de -1, esse valor de -1, se eu não me engano, é o ID dos contornos. Como eu não quero informar nenhum ID de contorno, então eu boto -1 para que eu quero todos. Eu vou passar a cor, vou passar a cor verde, que é uma cor boa de observar. Eu vou passar a espessura do contorno. Eu vou botar 2. E agora eu vou mostrar, depois de pintar, eu vou mostrar a imagem pintada. Show. Eu vou botar aqui Conte imagem. Então, ou seja, eu estou pintando a imagem original com os contornos encontrados na imagem desfocada. Então a gente pode, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essas porque tá encheu a tela já e não vai dar para ver. Pronto. Mostrar só a original e a pintar os contornos. Pronto. O que a gente pode ver? A gente pode ver que ele encontrou vários contornos e todos eles contornos fechados. Era isso que aquela variável approximate faz, né? Ela verifica se os contornos são fechados e contorna apenas assim. Então aqui eu já posso ver que eu encontrei várias formas geométricas aqui, um quadrado, dois círculos aqui, algumas outras formas aqui. Então assim, eu vou tentar limpar esses contornos para ficar apenas com os contornos quadrados, os que tem 4 cantos. Eu não quero contornos redondos, porque eu sei que placa não é redonda. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou comentar esses dois códigos e eu vou percorrer cada contorno com um for em contornos. Cada for, minha primeira interação do for, eu vou salvar uma variável chamada perímetro. Perímetro. O que essa variável vai fazer? Eu vou verificar se o contorno é fechado. Se ele fecha um perímetro, ou seja, se ele não é aberto. Mesmo eu passando essa variável aqui, eu preciso verificar de novo, porque pode ser que tenha passado algum contorno que não seja aberto. Que como eu estou procurando contorno dentro de contornos, pode ser que ele não circulou apenas, contornou apenas os que são fechados. Então vou utilizar a função CV2. Eu vou utilizar a função, deixa eu ver qual foi o nome da função, eu não tenho ela de cor, arclength. Isso, eu vou usar essa função, a arclength. Eu vou passar os contornos e passo o valor true, porque eu quero apenas os que são fechados, certo? Pronto, agora eu tenho todos os perímetros aqui, ou seja, eu tenho um contorno fechado. Eu vou verificar também se esse contorno... primeira coisa, eu não vou verificar não, vou imprimir ela assim mesmo. Depois de eu verificar se eles são, eu vou verificar, eu vou salvar uma outra variável chamada approx. O que faz essa variável? Ela vai aproximar a forma do approximate. Eu não lembro aqui a cor de pi. Pronto. Eu vou verificar a forma mais próxima que esse contorno tem. Na verdade não é esse contorno, é o contorno do... Deixa eu copiar ela aqui. Certo, essa aqui mesmo. O que essa função faz? Ela aproxima esse contorno aqui. Primeiro eu verifiquei se ele é fechado. Se ele for fechado, eu não estou usando ela ainda. No caso eu uso aqui, né? E depois eu aproximo ela da forma mais próxima dela. Ou seja, ela pode ser um círculo, pode ser um retângulo, pode ser um quadrado. O nome está errado. Deixa eu botar aqui. Pronto. Pronto. Certo. Depois disso, eu verifico se essa variável approx, deixa eu ver, se o tamanho dela é igual a 4. Ou seja, eu quero um quadrado ou um retângulo. Eu não quero polígonos, eu não quero essas outras variáveis, eu quero apenas essa. Se ela for igual a 4, eu sei que ela é um retângulo, um quadrado. Então, a partir daí, eu vou circular apenas, vou contornar apenas essa forma na imagem. Então, eu vou usar a função cv2. Rectangle. Só que
Para me ter essa forma aqui, eu tenho que aproximar ela primeiro do retângulo. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma variável que ela vai ter a posição x, a posição y, a altura e a largura. E vou utilizar a função cv2 bound rect e passo os pontos que são esses que estão aqui, né? Certo. Deixa eu ver se está correto. Correto. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se essa função, na verdade, eu vou fechar ela e transformar ela num quadrado ou num retângulo. Porque às vezes ela pode até ter fechado, pode até ser parecido, ter o perímetro ser fechado, pode até ter 4 cantos, mas ela não tem a forma de um retângulo. Então ela não é uma placa. Então eu vou aproximar ela e vou transformar ela num retângulo. Pronto, agora eu tenho a posição inicial, a posição final, a altura e a largura. A partir daí eu consigo pintar. É como se fosse aquela função draw contour, essa aqui de cima. Eu vou usar a função rect para pintar. O que eu vou passar? Eu vou passar aqui rectangle. Eu vou passar a imagem que eu vou pintar na imagem original. Eu vou passar o ponto 1, que é o x, e o y. Os pontos 2, eu vou botar x mais y, na verdade x mais altura, e y mais largura, porque eu quero o tamanho da largura e o tamanho da altura. Depois eu passo a cor vou passar o próprio verde de novo, e a espessura do traço, né? Depois de fazer isso, eu vou pintar. Eu vou mostrar, né? No caso, eu vou usar a mesma função em show. Vou botar aqui draw. E vou passar a imagem original que eu pintei. Certo. Basicamente com isso era para me pintar todos os quadrados perfeitos e retângulos perfeitos. Pronto, foi isso que aconteceu. Percebe-se agora que ele não pintou mais todos os contornos. Agora ele pintou apenas aqueles que são quadrados perfeitos. Alguns bem pequenininhos aqui, mas eles são quadrados. Se você dá o zoom aqui, você percebe que eles são quadrados. Eles não pintou mais aqueles círculos, aquelas formas estranhas que tinham na imagem. E aqui eu pude ver que ele pintou perfeitamente a placa. Porque ó, se eu vir aqui no que foi despacado, eu consigo perceber que a placa tem um contornozinho bonitinho, perfeito aqui. Então eu preciso apenas limpar isso aqui. Eu já poderia utilizar aqui ó, um RAW, né, uma imagem, um local de interesse da imagem e recortar ela. Só que eu vou limpar ela mais um pouco. Como? Eu posso usar essa variável aqui, perímetro. Se perímetro ela é um inteiro, for maior que 120, então eu consigo eliminar esses retângulos pequenininhos, esses ruídos da imagem, e ficar apenas os retângulos grandes. Então, se eu tiver isso, ó, eu tenho a placa limpinha na imagem. Pronto. A partir daqui eu tenho a posição X dela, a posição Y da imagem, a altura e a largura. Então aqui eu consigo fazer um RAW da imagem e recortar ela. Eu posso usar aqui, ó, o próprio cv2.inWrite. InWrite. Eu posso passar o nome da imagem, vai ser RAW.jpg. Vou passar ela vou salvar ela na Res, deixar só no Res. E vou passar o rect, né? Esse cara aqui. Eu vou passar esse cara aqui, porque ele é a coisa, a imagem em si, né? Eu posso até fazer assim, eu posso fazer uma variável aqui chamada RAW da imagem original e pego esse cara aqui. Na verdade não é esse cara, porque quando eu faço um RAW da imagem,
eu tenho que pegar os pontos Y, esses pontos aqui. O que acontece com esses pontos? Que é esses mesmos pontos aqui, só que o limite é da onde ele começa até onde ele vai e da onde ele começa até onde ele vai. Então ele vai da posição Y até Y mais largura, que na verdade é o tamanho da largura dele, aqui, e X, que é a posição X, mais a altura, que é a posição aqui. Então eu tenho a posição de onde ele está e o tamanho dele, e aonde ele está e o tamanho dele. Então a partir daí eu consigo encontrar a imagem. Depois de encontrar, eu salvo nessa variável e gravo ela no computador. Então aqui, ó, basicamente, se eu executar ele aqui, quando eu fechar, eu consegui recortar a imagem. A partir daqui eu consigo fazer um outro tratamento, que é passar de novo essa função de cinza, de threshold, de desfoque. Eu posso usar outras funções como Keying, que é uma função de convolução, que ela é bastante utilizada. Posso usar a função de abertura e fechamento, que ela é bastante importante, principalmente para encontrar contornos, e melhorar cada vez mais a imagem. E após aí eu consigo segmentar cada letra. Eu posso usar a mesma função que eu usei aqui para encontrar o contorno, posso usar ela para encontrar as letras, e após cada letra eu consigo submeter na interface do Tesseract e fazer o Tesseract ler cada letra individualmente e a partir daí imprimir a placa. Então assim, a lógica que eu utilizo para reconhecer as placas é simplesmente isso. Depois de encontrar ela, após encontrar ela, eu segmento mais uma vez essa imagem aqui, só que agora eu segmento ela segmentando as letras. Depois de segmentar as letras, eu tenho novas imagens, no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens, eu tenho novas 7 imagens, e submeto essas novas 7 imagens na interface do Tesseract. E assim, o Tesseract vai me retornar se é um A, se é um T e um F. O Tesseract ele tem uma função de você setar se o caractere que você tá, se a imagem que você está passando é uma imagem de uma letra ou uma imagem de um número. Então assim, eu consigo saber que as 3 primeiras caracteres que eu estou setando na API do Tesseract é letra. Então eu não preciso me preocupar dele errar o I com a letra 1, o O com a letra 0, porque tudo que parecer O nas 3 primeiras letras vai ser O. E tudo que parecer O nas 4 últimas caracteres vai ser o número. Então assim, eu consigo ter um aproveitamento de quase 100%. Claro, você tem que programar o seu código, seu algoritmo de acordo com a sua necessidade. Então, basicamente é isso. Outra coisa, aqui deixa eu ver se eu encontro aqui, esse cara aqui, que eu utilizo o vídeo, é a mesma coisa. A diferença é que eu uso um loop aqui, né? E faço isso em cada frame. Ou seja, eu faço esse mesmo código aqui em cada frame do loop. E eu diminuo o tamanho da área que eu vou fazer a busca dos contornos, porque eu não preciso buscar contorno na parte de cima da imagem, nessa parte aqui, porque eu sei que não vai ter placa aqui. As placas vão estar sempre aqui no rodapé da imagem. Então eu só busco a parte de baixo da imagem, e a partir daí eu faço a mesma verificação. Aí aqui você pode ver que eu corto um pedaço das letras, depois eu salvo numa lista e passo ela para uma função de reconhecimento de OCR. E seto no OCR as imagens que eu encontrei, e ela vai verificar se ela é letra ou se ela é número. Se ela não reconhecer o número, ela me dá uma mensagenzinha simples. E que eu faço aqui nesse vídeo, né? E eu não preciso verificar todo o vídeo da imagem, eu verifico apenas a parte de baixo da imagem. E outra coisa, eu não preciso verificar todos os frames, eu posso fazer um se aqui, fazer um contador aqui, contador igual a 10. Não, na verdade eu faço aqui no contador dividido por 10
for igual a 0, eu faço aqui. Se eu faço um contador aqui fora, que ele fica incrementando, aí toda vez que ele for divisível por 10, eu leio o frame, ou seja, eu só faço o processamento do frame a cada 10 frames, cada 20 frames, porque eu não preciso verificar todos os frames, eu posso verificar de 10 em 10 frames, eu posso verificar de 20 em 20 frames. Então, isso diminui bastante o poder computacional, eu posso utilizar câmeras de alta resolução com isso. Se você utilizar, ó, um exemplo, se você utilizar redes neurais e classificadores para reconhecer placas, ele vai ter um reconhecimento de 100%. Só que o processamento que você vai utilizar para reconhecer, para toda vez que ele ver aquela placa, ele ter que utilizar o classificador, ter que detectar a placa, e ter que segmentar a placa, depois ele fazer a leitura de placa, ele vai demorar uma eternidade para ler. Claro que existem APIs para isso, como o ALPR, existe a própria API do... Tem várias APIs que fazem isso, o próprio OpenCV faz isso com Cascade. Então, assim, basicamente, existem várias técnicas para vocês utilizarem para reconhecer, para detectar as placas e reconhecer os caracteres, mas essa abordagem que eu utilizei é uma abordagem limpa, sem nenhuma utilização de rede de classificadores, nem dessas redes neurais. Não que não seja boa, claro, inclusive eu uso uma rede neural para classificar umas placas, utilizo próprios classificadores para isso, e depois utilizo novamente a API do Tesseract. Claro que existem outras APIs que podem fazer isso, algoritmos como o KNN que faz isso, que ele pode fazer a própria detecção do caractere diretamente aqui no código Python, sem precisar setar na API. Então, quem sabe mais para frente eu consigo fazer um vídeo utilizando a API, ensinando o restante do algoritmo. E basicamente é isso, né? Você vai utilizar a função, aquilo que você conseguiu entender com a necessidade que você está buscando. Então, basicamente, vai dar sua lógica daquilo que você quer e daquilo que você busca encontrar como resultado, né? Então, o pessoal aí que está fazendo processamento digital de imagem, TCC nessa área, é uma área bastante crescente, só que você percebe que ela é uma área bastante difícil de encontrar conteúdo bom pelo menos, né? Você vai ter que buscar muito em conteúdo em livros em inglês. Então, basicamente é isso. Eu espero ter ajudado aí o pessoal e boa sorte aí com o TCC de vocês. Abraço.